gente hoje vai começar o nosso assunto de fisiologia na fêmea, né? Então, os machos ele tem um papel mais restrito à produção dos gametas e ao depósito dos gametas no trato genital feminino, e basicamente acaba aí a participação dele no processo reprodutivo. Enquanto que a fêmea tem ainda a gestação, tem ainda a lactação, né? Para entender o processo reprodutivo da fêmea é preciso que a gente compreenda que ela tem outras etapas além da produção de gametas. Então, naquela aula inicial, a gente falou basicamente de como são formados as estruturas do trato reprodutivo da fêmea, né? Falamos do macho também, que aí vocês tiveram com a professora Dora uma ampliação desse conhecimento, um detalhamento maior sobre esse conhecimento nos machos, na maioria, em várias espécies domésticas, e a gente vai restringir aqui o nosso conteúdo também a espécies domésticas. Mas se a gente compreende as espécies domésticas, né, que já tem muitos estudos em relação às espécies domésticas, isso nos dá base para entender o que acontece em espécies que têm poucos estudos, né, como as espécies selvagens, as espécies silvestres. Muitas coisas básicas a gente nem conhece, né, sobre a anatomia, sobre a fisiologia, principalmente sobre a fisiologia. A anatomia é até mais fácil de conhecer nas espécies domésticas, porque precisa essencialmente que você tenha a estrutura anatômica para estudar, né? A fisiologia não, você tem que ter o animal criado em cativeiro para entender o funcionamento do organismo. Então, muito do conhecimento que a gente tem na área de animais silvestres veio justamente do entendimento que ocorre com espécies similares, né? A gente sabe que um bovino, por exemplo, ele é uma espécie que evoluiu e se aperfeiçoou nas características reprodutivas de um bovídeo selvagem, né? Então, o búfalo é um animal muito mais preparado e evoluído de um animal selvagem do que um bovino doméstico, né? Que já foi um aperfeiçoamento, uma raça, que foram criadas várias raças, e a partir daí os processos morfofisiológicos foram se distinguindo, mas ainda guardam muitas semelhanças, porque o processo evolutivo ele é lento, ele leva milhões de anos para acontecer. Então, você percebe algumas diferenças morfofisiológicas entre as espécies domésticas e silvestres, mas também guarda-se muito a questão da similaridade. Então, por isso que é tão importante a gente aplicar esse conhecimento da morfofisiologia quando se está estudando as espécies silvestres. Então, para estudar um bovino, um bisão, por exemplo, um animal de zoológico que tem uma característica muito mais semelhante a um bovino doméstico, muitas vezes se aplica esse conhecimento bem compreendido dos bovinos domésticos para as espécies silvestres, né? Então, por protocolos de biotecnologia da reprodução em zoológicos são muito aplicados, extrapolando-se o conhecimento que se tem dos animais domésticos, né? Que já se tem um domínio muito maior, por exemplo, sobre a fisiologia reprodutiva da vaca, né? Porque ela é um animal muito explorado comercialmente, como bovino, e se aplica esse conhecimento a bovinos, bovídeos, né, silvestres. Quando se quer, por exemplo, reproduzir um bisão que está em extinção em determinada região do planeta, esses processos reprodutivos são adaptados de biotecnologia da reprodução, são adaptados dos bovinos. Então, para isso, a gente precisa compreender que o trato reprodutor, né, o sistema reprodutor da fêmea, é composto por porções, né, básicas. Pelo menos as porções básicas a gente precisa entender. A gente viu lá que o ovário, por exemplo, na aula inicial, ele é originado a partir de uma porção do rim embrionário, né, onde migram-se células do saco vitelínico e colonizam a porção cortical do ovário. A gente viu isso quando se forma, quando a gônada feminina está se formando, né? A partir daí existe o desenvolvimento de ductos, né, ductos mesonéficos, ductos paramesonéficos. Então, os ductos paramesonéficos na fêmea, eles se desenvolvem, enquanto que os ductos mesonéficos, eles regridem na fêmea. Então, a gente viu que o sexo ele é determinado em 3 fases, né? O sexo genético, no momento da fecundação. Depois a gente tem o sexo
gonadal, né, onde a gônada se diferencia num testículo ou no ovário, e finalmente a gente tem o sexo fenotípico, onde além da gônada já diferenciada, a gente tem a transformação das vias genitais internas, femininas e masculinas, né? No caso da fêmea, as vias genitais internas, elas são compostas pelos ovidutos, né, ou tubas uterinas, pelo útero, pela cervix, vagina e pela genitália externa. Então aqui mostra, num exemplo, né, de uma vaca, né, as estruturas, né, o ovário já formado, né, e já é ativo nessa fêmea, o útero que tem essa característica morfológica, né, a gente vai ter uma aula prática que vai relembrar para vocês só como é que é a estrutura dos diferentes tratos reprodutivos da fêmea bovina, né, dos ruminantes em geral, dos equinos, dos suínos, né, que tem diferenças morfológicas bem características, né, em função, basicamente, da funcionalidade dessas estruturas, né. Mas, então, aqui a gente vê o útero, né, no caso dos bovinos, ele tem esse aspecto dobrado, como se fosse um Y, né, se a gente vê dorsalmente aqui de cima, tem aqui ligada a um corno uterino individualizado, a tuba uterina, e a partir daí, esse útero ele é bipartido, né, ele tem duas partições, dois cornos uterinos bem individualizados, um aqui e outro aqui, né, onde a partir daí a gente tem o corpo do útero, que é essa estrutura aqui, que se conecta a esses dois cornos uterinos, a cérvix uterina, que é essa estrutura aqui. A cérvix tem uma variação anatômica, fisiológica, morfológica entre as espécies, uma diferença anatômica em geral entre as espécies, que a gente vai comentar sobre cada estrutura dessa. Finalmente, ligando o útero e conectando o útero, né, a porção final do útero, que é a cérvix, a gente tem a vagina nas suas porções mais craniais e nas suas porções mais caudais, né? Então, se a gente dividir a vagina em duas metades aqui no meio, essa porção da metade que está mais próxima do útero é a porção cranial da vagina, e essa porção mais final, que se aproxima da genitália externa. E aí, ó, o reto dos bovinos nos permite realizar uma prática anatômica que vocês vão ver também lá na frente, com palpação, ou seja, você pode palpar essas estruturas aqui. Então, a palpação é um exame muito antigo e que dá muita informação sobre o estado fisiológico da fêmea. No caso, você desce a mão e você consegue palpar o útero, consegue palpar os ovários, consegue palpar a tuba uterina, as estruturas da tuba uterina, consegue palpar a cérvix, parte da vagina. Até essas porções finais é possível realizar a palpação retal. De acordo com a palpação, é possível saber se essa fêmea está gestante, se ela não está gestante. Inclusive, com o treinamento, você consegue saber em que fase da gestação ela está, né? Se é na fase inicial, no terço inicial, no terço médio ou no terço final da gestação. O ovário também é possível palpar e nos dá muita informação fisiológica, né? Porque a partir da palpação do ovário é possível palpar o folículo ovariano e a partir daí saber se essa fêmea está próximo da ovulação, se ela já ovulou, né? No caso de já ter ovulado, é possível palpar o corpo lúteo, e aí você consegue saber informações sobre o estado fisiológico da fêmea. A partir daí, desse estado fisiológico, as técnicas de manejo vão ser aplicadas para que seja possível manejar adequadamente a fêmea gestante. Então é importante que vocês saibam isso, né, saber que aquela fêmea está gestante, porque, por exemplo, a alimentação dessa fêmea deve ser alterada. A alimentação de uma fêmea gestante, ela deve ser diferenciada da alimentação de uma fêmea não gestante. Por quê? Né? Se ela está gestante, ela está gerando um novo indivíduo aqui dentro, a demanda nutricional aumenta consideravelmente. Então, é muito importante que vocês saibam reconhecer ou tenham a informação sobre o estado fisiológico da fêmea, se é uma fêmea gestante ou uma fêmea não gestante. Então, o produto final da reprodução é um novo ser vivo, né? Em algumas espécies, esse novo ser vivo ele é explorado economicamente. Alguma dúvida até aqui? Então, ó, vamos falar um pouquinho sobre o ovário. Que o ovário é uma das porções mais importantes do trato reprodutivo da fêmea, simplesmente pelo fato do ovário produzir os gametas. Essa localização é muito semelhante entre
dos ovários das fêmeas, né? Então, a maioria deles, esse ovário é caudal ao rim, ele tem um ligamento suspenso na parede dorsal, está unido, né, essa cavidade por um ligamento que adere-se ao peritônio, né, que é um ligamento peritoneal, está aderido à porção dorsal do abdômen. Então, ela possui uma bursa na maioria das espécies, né, que a gente chama de bursa ovariana, que nada mais é do que uma membrana, né, de tecido que envolve o ovário para facilitar a comunicação e a ligação entre o ovário e a tuba uterina, que a gente vai já ver quanto é importante essa ligação. Se a tuba uterina se afasta muito do ovário, ela não consegue captar o folículo no momento que ele é rompido, né? E o folículo, ao romper, num processo que a gente vai ver que chama-se ovulação, né, se ele, não, ele expulsa o gameta, que é o oócito, né? Então, o ovócito ou o oócito, que está dentro do folículo ovariano, que por sua vez está dentro do ovário, é a estrutura que contém o gameta feminino, né? Então, essa bursa ovariana ela é importante para fazer a ligação, a conexão, facilitar a conexão e a captação do ovócito ou oócito nas diversas espécies. Então, a vaca e a ovelha, né, os ruminantes em geral, eles possuem essa bursa ovariana larga e aberta. A porca é bem desenvolvida e aberta, né, porque o ovário da porca a gente vai ver que ele tem uma morfologia bem diferenciada, uma vez que a porca é uma fêmea que tem várias ovulações por ciclo ovariano. Então, óbvio que então ela acaba tendo um ovário bem diferenciado da ovelha, da vaca, da cabra, da égua, né, que em geral tem uma ou duas ovulações por ciclo, né? Então, isso faz com que a estrutura se diferencie. Então, na égua ela é estreita e envolve uma fossa, né, que é chamada fossa de ovulação. Então, o ovário da égua também ele se diferencia morfologicamente do ovário dessas outras espécies, uma vez que ela tem uma estrutura diferenciada também, onde a estrutura que faz com que ocorra a ovulação é numa zona específica chamada de fossa de ovulação. A gente vai ver um pouquinho mais na frente, né? Então, aqui tem só estruturas mostrando, né, esses ligamentos, né? Então, aqui a gente tem um ligamento suspensório do ovário, que se adere à parede do abdômen, né? E aí, essa estrutura, esse ligamento suspensório, ele é dividido em 3 porções, né? A porção que suspende o ovário é chamada de mesovário, né? O ligamento suspensório do ovário. O ligamento mesovárico, ele está sustentando a estrutura ovariana. Senão, se não houvesse esse ligamento, o ovário cairia, né? Por gravidade, ele cairia no assoalho da cavidade pélvica ou no assoalho da cavidade abdominal. Então, ele precisa estar aderido e ligado, né, a uma estrutura da parede abdominal que é feita por esse ligamento. Então, esses ligamentos suspensórios, ele não sustenta só o ovário, também sustenta o útero e as tubas uterinas, né? Então, esse ligamento ele é dividido em 3 mesos, que é o mesovário, que é a porção do ligamento maior, que é também chamado de ligamento largo, que sustenta o ovário, por isso é chamado mesovário. A porção que sustenta as tubas uterinas é chamada de mesosalpinge, e a porção que sustenta o útero é chamada de mesométrio. Então, aqui vocês estão vendo o ovário de uma fêmea bovina, onde a gente vê na superfície várias estruturas que são denominadas de folículos ovarianos. E um pedúnculozinho aqui, o pedúnculo ovariano, no qual o ovário se conecta ao útero. Aqui a gente vê a tuba uterina, delicada, uma estrutura que tem ligamento. Essa forma anatômica das tubas uterinas é como um labirinto. Quando o macho ejacula, né, no trato reprodutivo da fêmea, cerca de bilhões de células espermáticas são depositadas no trato reprodutivo da fêmea, mas apenas algumas centenas ou dezenas desses bilhões de espermatozoides conseguem chegar de forma viável aqui na tuba uterina. Então, veja essa porção 5 aqui, que é por onde é uma porção do ligamento por onde chegam os vasos sanguíneos. É um tecido vivo, ele demanda sangue, né? Porque é o sangue que traz nutrientes e leva catabólitos da atividade celular. Os vasos sanguíneos, eles precisam chegar de forma adequada
a essas estruturas. E eles chegam, tanto os vasos sanguíneos, quanto os vasos linfáticos, que levam a linfa, né, que é um importante componente dos animais, né, do metabolismo animal, quanto o sistema nervoso, né? Então aqui chegam neurônios também, né, por esses ligamentos, nervos, que fazem com que essa estrutura também sofra um processo de inervação, de comunicação entre o sistema nervoso periférico e o sistema nervoso central da fêmea. Então, agora, falando essencialmente da função dos ovários, a gente vai ver que entre as funções dos ovários a gente pode dividir em duas básicas. Primeiro, eu já falei para vocês, é a ovulação, né? A capacidade de produzir o gameta feminino. O gameta feminino, ele é uma estrutura das mais importantes. Então, a função exócrina, o indivíduo produziu o óvulo, né? O ovário produziu o óvulo e eliminou o óvulo, por isso que é exócrino. É aquela função onde uma estrutura é lançada de uma determinada porção do organismo, né? No caso aqui o ovário, ela elimina essa estrutura para uma outra estrutura, dado pela tuba uterina. Dentro do ovário existe essa estrutura aqui, né? Que vai se romper nesse momento aqui da ovulação e eliminar a estrutura que é essa aqui, microscopicamente, é essa estruturazinha que vai sair aqui, ó. Então, uma vez saindo essa estrutura, a gente tem uma célula, ainda não haploide, mas que vai se transformar numa célula haploide ainda logo quando o espermatozoide penetrar nessa estrutura aqui. E toda essa estrutura aqui compõe o que a gente chama de folículo ovariano. Então, à medida que esse folículo vai se formando, ele também vai produzindo hormônios, né? Então, esses hormônios são fundamentais para a segunda função dos ovários, que é a função endócrina. Então, a função endócrina é aquela função onde determinada substância é produzida em determinado local, cai diretamente na corrente sanguínea para agir sobre um local mais distante. Os ovários, eles produzem também hormônios, hormônios esteroides. Lembram que lá na fisiologia animal a gente explicou que a esteroidogênese é um processo de formação de hormônios da categoria lipídica, né, que tem origem lipídica. Então, os esteroides, eles têm uma base molecular, né, bem diferenciada dos hormônios proteicos. Os hormônios esteroides, eles são formados onde a base para a formação dos esteroides é a molécula do colesterol. É a base, dentro da função endócrina, a gente tem a produção do hormônio estrógeno na fêmea e do hormônio progesterona. Então, esses hormônios são típicos da função na fêmea. No macho, a gente tem os andrógenos. Né? Os andrógenos principais, o principal andrógeno do macho é a testosterona. As células de Leydig, que são também chamadas células intersticiais, elas estão presentes nos túbulos fora dos túbulos seminíferos, enquanto que as células de Sertoli estão dentro dos túbulos seminíferos. E aqui, ó, a gente vê um ovário onde você tem no estrógeno, a formação de estrógeno é quando o folículo está se desenvolvendo. Então, a formação da progesterona é quando esse folículo já se desenvolveu, sofreu a ruptura, e agora a gente tem uma estrutura que é chamada de corpo lúteo, que é o que restou do folículo ovariano. Existe na fase inicial do ciclo, a gente tem o predomínio da síntese e formação do estrógeno, enquanto que na fase da ovulação a gente tem o predomínio do hormônio chamado progesterona. Então, ainda voltando a falar da forma, né, dos ovários, a gente tem aqui, ó, nos equinos, ó, esse formato do ovário parece um feijão, né, um formato de feijão ou de rim, né? Então, alguém inadvertidamente pode confundir essa estrutura aqui do ovário da égua como um rim, né? Porque ele tem realmente um formato bem parecido com o de um rim. Ele, longitudinalmente, a gente vai ver que internamente ele possui folículos na sua porção cortical, e esses folículos, à medida que eles vão crescendo, diferente do ovário dos bovinos, dos ruminantes, que tem esse aspecto aqui, né, mais ovalado, né, tem um formato mais ovalado, esse aqui tem um formato de um rim, onde na estrutura específica, existe uma estrutura específica para
que esse folículo aqui se rompa no processo da ovulação, que é a chamada fossa de ovulação. Então, essas estruturas são características do ovário da égua, né? O único ovário, o dos equídeos, né? Da jumenta também é muito semelhante ao da égua, né? Então, quando a gente vê espécies semelhantes, né, morfologicamente, os órgãos reprodutivos também guardam muita semelhança, né? Então, o ovário de uma zebra, que é muito parecido com o da égua, que foi um animal que evoluiu desses animais mais selvagens, acelvajados. Então, o formato é bem semelhante, né? E por isso que eu disse para vocês, conhecendo um pouco sobre a morfologia e a fisiologia dos mamíferos domésticos, a gente também consegue entender melhor, compreender a estrutura morfofisiológica dos animais silvestres, né, ou selvagens. Então, aqui, ó, o ovário ele tem uma borda inserida, a mesovário, né, a mesma coisa, né? Essa borda ela é ligada por uma porção de um ligamento. A borda livre é uma incisura que conduz a uma depressão estreita, que é a fossa de ovulação. Então, essa porção aqui, ó, é por onde o folículo vai sofrer o processo de ovulação. Isso é característico dos equídeos, né, onde a ovulação ela só ocorre aqui. Nos bovinos, a ovulação pode ocorrer em qualquer porção dessa superfície. Nesse ovário aqui, a gente vê que a ovulação pode ocorrer aqui, ocorrer aqui, em qualquer lugar dessa região. Enquanto que nos equinos, a gente vê que esse rompimento ele não acontece nessa borda aqui, né? Ela acontece apenas nessa borda livre aqui, que é chamada fossa de ovulação. Consequentemente, a estrutura da tuba uterina ela está inserida nessa região, porque a tuba uterina vai ter a finalidade de captar o ovócito que foi eliminado do folículo ovariano. Nos bovinos, ó, como eu disse, o formato é ovalado, né, tem uma forma de amêndoa, possui de 3,5 a 4 centímetros de comprimento, né, ele é pontiagudo na extremidade, né, uterina, então ele tem um formato e ele vai diferenciando o formato dele de acordo com a estrutura, né? Então, aqui a gente tem a presença de um corpo lúteo, ó, e aqui facilmente ele é palpado, essa estrutura do corpo lúteo, ele consegue ser facilmente palpado naquele processo que eu descrevi para vocês, de palpação, e a partir do momento que o indivíduo sente esse carocinho aqui, como se fosse uma estrutura nodular no ovário, ele entende que isso aqui é o corpo lúteo, ou seja, se é o corpo lúteo presente, dependendo do tamanho dessa estrutura, né, é possível entender que essa fêmea está nessa fase produzindo hormônios progesterônicos, porque é a progesterona que é produzida por essas células aqui, que formam isso. Enquanto que se a gente vê um ovário com essa estrutura aqui, de um folículo ovariano, a gente vai ver que ela está na fase que a gente chama de fase de formação de estrógeno, né, na fase estrogênica do ciclo, porque está presente um folículo em grande proporção que está produzindo essencialmente o hormônio sexual estrógeno, né, então a fase estrogênica. Aqui também tem um corpo lúteo presente, né, então nesse mesmo ovário você pode palpar uma estrutura de um corpo lúteo, mas se você for ver, ó, esse ovário aqui, essa estrutura do corpo lúteo, ela é muito mais proeminente do que essa aqui, que já está em regressão. Então, provavelmente, esse corpo lúteo é a regressão de um ciclo anterior a esse aqui. Então, essa fase aqui da fêmea, a gente caracteriza como uma fase estrogênica, porque você tem um grande folículo ovariano aqui. Esse folículo vai se romper em determinado momento, e ao se romper, essa estrutura vai se transformar numa estrutura semelhante a essa. Então, o corpo lúteo, um dia foi um folículo, né? E aí, ele depois regride, esse corpo lúteo. Se a fêmea não ficar gestante, a gente vai ver que esse corpo lúteo vai regredir e um novo ciclo se inicia. Agora, se a fêmea ficar gestante, esse corpo lúteo aqui, ele vai progredir, vai crescer, vai aumentar de tamanho, e ele vai ficar presente até o final da gestação da fêmea. Quando depois ele começa, já próximo ao parto, ele começa a sofrer uma regressão do corpo lúteo, e aí a fêmea se aproxima do parto.
Então, é importante a gente só vendo a estrutura morfologicamente, a gente entender o que está acontecendo nessa fêmea. Só a partir do momento que a gente consegue ver a estrutura ou sentir a estrutura, como no caso da palpação, né, ou ver também, hoje a gente consegue ver em tempo real isso, né, pelos exames de ultrassom. Então, o ultrassom ele é um equipamento que facilitou muito a compreensão do estado fisiológico da fêmea. Olha o ovário de uma fêmea suína, né? É bem diferente daqueles ovários como o da égua e da fêmea bovina ou dos ruminantes. Ela é uma fêmea que, ao longo do processo evolutivo, tem múltiplas ovulações no mesmo ciclo, uma só gestação. Então, veja o tamanho do útero da fêmea, né, dos suínos, como ele é especializado. Os cornos uterinos se desenvolveram muito ao longo do processo evolutivo, significando dizer que ela pode estar apta, né, a ter uma gestação com vários fetos. Então, por isso você consegue ver uma porca parindo 20, 25 filhotes, né, por gestação. Já falamos aí das principais diferenças morfológicas e fisiológicas entre os ovários dessas espécies básicas, né? Então a gente falou da égua, falou dos bovinos, mas como representante da classe dos ruminantes, os bovinos, como representante da classe dos equídeos, o ovário da égua, como representante dos suídeos, né, a porca, né? Óbvio que a gente tem outras espécies domésticas, né? Então a cadela, a gata, elas guardam uma certa similaridade mais com a porca, né? Porque essas espécies também, ao longo do processo evolutivo, elas foram se desenvolvendo com maior capacidade de ter mais de um filhote por gestação. Então, agora, vamos falar um pouco sobre a estrutura histológica. A gente falou da macroscopia do ovário, né, estrutura anatômica macroscópica, que a gente vê a olho nu, e agora vamos falar um pouco da histologia. Vocês também já viram isso numa disciplina especializada nesse assunto, que é a histologia. E aqui, portanto, a gente vai só recapitular esse conhecimento. Então, se a gente for ver aqui, ó, um ovário guardando uma semelhança com o ovário da fêmea humana, né, ou de um bovino, é bem semelhante a isso aqui, a gente vai ver a estrutura cortical, que é essa porção mais externa aqui, né, que a gente falou para vocês lá na aula inicial, que o córtex se desenvolve no ovário, né, desses indivíduos, enquanto que no macho, no testículo, né, o que se desenvolve é a porção medular, que é a mais interna aqui. Então, vejo que na fêmea, a porção medular do ovário, ela foi desenvolvida e formada para trazer os vasos sanguíneos. Então, na porção medular, a gente vê a concentração aumentada de vasos sanguíneos, vasos linfáticos e neurônios. Então, todos os neurônios, né, vasos sanguíneos, eles chegam ao ovário por essa região aqui, né, e penetram na porção medular, e a partir daí elas se espalham, né, os vasos vão se capilarizando para estruturas mais externas, que é na região cortical, e se aproximam dessas estruturas aqui, dos folículos ovarianos, da estrutura do corpo lúteo. Eu vejo que esse ovário é de uma fêmea que já tem a capacidade de produzir folículos ovarianos. Então, ó, aqui, ó, esse folículo está se desenvolvendo, crescendo, ele vai chegar numa fase em que ele vai chega o seu ápice de crescimento, essa parede vai se romper e a partir daí vai haver a eliminação do ovócito ou oócito, que é aquela estrutura lá que eu falei para vocês. Então, dentro dessa perspectiva aqui, a gente vai ver que o processo da ovulação, ele faz parte de uma fase do ciclo ovariano, que é chamada de ovulação, né? Outra fase do ciclo, que a gente vai ver mais lá na frente, é a fase da formação dos folículos ovarianos. Então, entre a fase da formação dos folículos ovarianos e da ovulação, que é essa outra fase aqui, a gente tem a terceira fase do ciclo, que é a fase em que a gente tem a formação e desenvolvimento do corpo lúteo, que é a estrutura que sobrou do folículo ovariano após a ovulação. Então, se a gente for ver, ó, todas essas estruturas aqui, elas estão
são estruturas histológicas que vocês já devem ter o conhecimento, pelo menos básico, né, de um epitélio germinativo, onde você tem essa porção inicial aqui do ovário, né, essa porção mais externa aqui, que ele chama de epitélio, a gente chama de epitélio germinativo, mas não é exatamente a porção onde você tem o desenvolvimento dos folículos, né? O desenvolvimento dos folículos está presente nessa região aqui, que é chamada de córtex, né? Então, o tecido conjuntivo fibroso, que é uma túnica que reveste tudo isso, que é a túnica albuginea, a porção medular, que contém os vasos sanguíneos, linfáticos e nervos, o estroma, que contém células indiferenciadas, então bem aqui você tem células ainda que não são diferenciadas nem em folículos, nem em estruturas como o corpo lúteo, e que elas, em um determinado ponto, servem como sustentação dessas células aqui. Então, a célula do estroma, né, contém células indiferenciadas, que não são folículos e também não são células especializadas em formação de gametas. Né? Então, e uma célula muscular, e células aqui, ó, entre o estroma do ovário, você tem células de musculatura lisa, que essas células são muito importantes, principalmente no processo da ovulação, porque há uma determinada contração dessa musculatura lisa no processo da ovulação, para auxiliar na ruptura do folículo ovariano. Então, células da musculatura lisa que agem também, né, sobre essa estrutura, auxiliando a ruptura desse folículo, né, e a ruptura do folículo gera o processo da ovulação. Certo? Alguma dúvida até aqui? Então, hoje a gente vai falar só dos ovários, da porção do ovário. Quando começar a tuba uterina, a gente vai parar a aula para a gente poder iniciar. Faltam só 15 minutos, tá? Mas não tem nenhuma dúvida até aqui. Então, os folículos ovarianos. Então, o que são os folículos ovarianos? A definição, né? A unidade funcional, morfofuncional do ovário. Ou seja, é aquela estrutura onde dentro dos folículos a gente vai observar a célula principal da reprodução na fêmea. A célula principal na reprodução da fêmea é o ovócito, né? Ou oócito, né? Eu já disse para vocês que essa célula ela pode ser chamada de três formas, né? Ovócito, oócito ou óvulo. Mesma coisa, você pode ter essas três denominações aí na literatura, tá? Então, o ovócito, eu gosto mais de óvulo ou ovócito, né? O oócito é um termo menos utilizado, pelo menos por mim, né? Mas todos os três termos estão corretos, né? Então, essa célula aqui, ela está dentro dessa estrutura que é chamada de folículo ovariano. Então, o que é o folículo? Nada mais é do que uma estrutura que contém a principal célula da reprodução da fêmea, que é o gameta feminino. Então, a função desse ovário, eu já falei, ele tem a função endócrina, que é a produção de hormônios, e uma função exócrina, que é a produção dessas células aqui, do ócito. Então, ele é responsável pela manutenção da viabilidade, crescimento e maturação do ovócito, oocitária, né? Quando a gente diz oocitária ou ovocitária, né? Então, essa estrutura, ela é responsável basicamente por produzir o gameta feminino. Então, o folículo ovariano é muito importante a gente entender. E a gente precisa entender, vocês precisam entender que esse folículo, ele tem várias fases de desenvolvimento, né? Então, os folículos ovarianos são classificados de acordo com a fase do seu desenvolvimento. E esse desenvolvimento, ele ocorre basicamente, você só consegue observar todas as fases, as formas, né, e tipos de folículos ovarianos, né, quando a fêmea chega numa determinada idade, né, da reprodução, que é um evento que a gente chama de puberdade. Então, antes da puberdade, a fêmea não produz todos os tipos de folículos ovarianos. Ela só consegue produzir todos os tipos de folículos ovarianos após o período da puberdade ou durante a puberdade, né, nas etapas iniciais. A gente vai falar da puberdade quando chegar lá nas fases do ciclo ovariano. Então,
Nesse aspecto, pessoal, os folículos eles podem ser classificados em dois grandes grupos, né, o que a gente chama folículos pré-antrais ou não cavitários, a gente vai já entender por que dessas denominações, que podem ser de três tipos principais, né, os folículos primordiais, os folículos primários e os folículos secundários. E um segundo grupo de folículos, de tipos de folículos ovarianos, são chamados folículos antrais ou cavitários. Então, o nome dele está dizendo, antro é uma cavidade, né? Uma cavidade. Essa denominação antro significa cavidade, ou seja, uma estrutura que dentro do folículo ela vai crescendo e vai dando espaço para encher essa cavidade de líquido, que é chamado de líquido folicular. Nesse líquido folicular você vai ter hormônios, vai ter água, vai ter íons, né, na sua forma ionizada, né, que vai ser muito importante para promover uma pressão sobre esse folículo, para que também, quando essa pressão se torne altamente elevada, né, ele promove a ruptura da parede do folículo e a eliminação do ovócito que está dentro dele. Então, os folículos primordiais são aqueles, o nome mesmo está falando, né? É primordial porque ele é aquele folículo inicial, que está nos primórdios, o que surgiram ainda durante a fase de desenvolvimento, né, embrionário da fêmea. Por isso que eu mais uma vez reforço. É importante que vocês vejam a aula de desenvolvimento de diferenciação sexual, porque isso está conectado a essa compreensão. Então, nos folículos primordiais, eles começam a surgir na fêmea a partir do momento que o ovócito, que o ovário, ele se desenvolve na fêmea. Então, quando o ovário se desenvolve na fêmea, já começam a surgir na porção cortical os primeiros folículos primordiais. Depois, esses folículos começam a crescer ainda na fase infantil, depois que a fêmea nasce, né, e ainda no final da gestação, e você tem folículos que são chamados de primários. Então, os folículos primários, eles são aqueles que evoluíram um pouquinho além dos folículos primordiais. E, subsequentemente, os folículos secundários são aqueles que evoluíram e cresceram um pouquinho mais em comparação aos folículos primários e primordiais, né? Ou seja, os folículos primordiais, primários e secundários, eles são folículos que não têm cavidade antral. Então, por isso que a gente chama de pré-antral ou não cavitário. Eu falei que o antro é uma cavidade, né? Então, se ele é pré-antral, ele não tem cavidades, né? Cavidades que contêm líquido. Então, os folículos primordiais, primários e secundários, eles não contêm o antro, né? Ou o antro está no início do seu desenvolvimento. Então, o folículo secundário, você ainda pode observar o início do desenvolvimento da cavidade antral, que eu vou já mostrar fotos e desenhos esquemáticos, para vocês entenderem melhor, né? Porque, à medida que essa cavidade antral vai se desenvolvendo, eles agora passam a ser chamados de folículos antrais. Então, os folículos antrais ou cavitários, eles são divididos em dois grupos. Os folículos terciários, que são mais evoluídos do que os secundários, que os primários e os primordiais, e o mais evoluído de todos é o chamado folículo de De Graaf. De Graaf foi um pesquisador francês que efetivamente descreveu esses estágios foliculares, né? E aí ele colocou no folículo principal, né, o nome dele, né? Então chama folículo de De Graaf. Mas também, mais modernamente, ele passou a ser chamado também de folículo pré-ovulatório. Ou seja, é aquela estrutura do folículo que já cresceu de forma suficiente e que está bem próximo da ovulação. Então, folículo pré-ovulatório é a mesma coisa de que folículo de De Graaf, né? Que é o estágio final do desenvolvimento folicular. Agora, vamos tentar entender isso, cada folículo desse. Então, aqui, ó, os folículos pré-antrais, eu disse para vocês que eles se classificam em três tipos, né? Os primordiais, os primários e os secundários. Então, vamos ver aqui, ó, primordial. Por que chama folículo primordial? Porque, morfologicamente, ele tem características bem primórdias, né?
sei nem se esse nome existe, primórdio, né? Mas bem primárias, vamos supor assim, bem menos evoluídas, né? Ou seja, essas células aqui, vejam que ele é constituído por células, né? Você tem uma célula maior aqui, que é o ovócito, né? E ele é rodeado por células, né? Que são achatadas dorso-ventralmente. Tá aqui, ó. Você tem o oócito, que é essa célula aqui, e você tem essas estruturas rodeando o ovócito, que tem um achatamento dorso-ventral. Vejam que ela tem uma relação núcleo, o núcleo dessas células está aqui, ó, rodeando essa célula maior aqui, que é o ovócito, né, com o núcleo dessa célula aqui. Então, isso aqui é uma única célula, né? Rodeando essa única célula, a gente tem células já achatadas dorso-ventralmente, são chamadas de células primordiais. Então, o conjunto disso tudo aqui é chamado de folículo primordial. Então, qual é a característica morfológica do folículo primordial? É que ele tem um ovócito com características muito pouco diferenciadas e que as suas células que rodeiam esse folículo, são chamadas células foliculares, elas são achatadas dorso-ventralmente. Então, estão mais achatadinhas. Vocês vão ver que tem uma diferença clara entre essa outra imagem aqui, ó. Nessa outra imagem, a gente vê um folículo agora chamado de primário. Então, o folículo primário, ele evoluiu do folículo primordial. Dá para ver a diferença morfológica entre essas células e aquela anterior? Olha aqui, ó, isso aqui é só um desenho esquemático. Olha a célula, a fotomicrografia de um folículo primordial, de um folículo primário. Né? Vejam que aquelas células que eram achatadas no primordial e eram poucas células achatadas ao redor do ovócito, aqui está o ovócito, com um núcleo bem característico, ó, na figura anterior, esse núcleo ele é muito pouco visualizado. Estão vendo aqui? Está aqui o núcleo dele, mas pouco visualizado. E as células que rodeiam esse ovócito, elas são achatadas dorso-ventralmente. O núcleo aqui, o citoplasma, e vejo que elas são achatadas. Aqui, a gente já vê que há uma grande quantidade de células rodeando, diferente dessas aqui. Ó, se a gente for contar, ó, você tem num folículo primordial 1, 2, 3, 4, 5, 6 células. E aqui, se a gente for contar, olha a quantidade de células que tem rodeando o mesmo ovócito. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu não vou nem contar aqui, senão passa a aula toda contando, né, essas células aqui. Mas vejam que elas cresceram, se multiplicaram, essas células aqui. Elas eram aquelas mesmas células que começaram a se multiplicar. Essas células aqui se multiplicaram e mudaram a aparência morfológica delas. Em vez de elas serem achatadas dorso-ventralmente, agora elas se apresentam como células cuboides, como pequenos cubos. Né? Estão vendo aqui quadradinhos. Ó. A relação núcleo-citoplasma é bem evidente e ela agora não aparenta mais aquele aspecto achatado dorso-ventralmente. Ela tem um aspecto cúbico, né? Como um cubo. Né? Então, só aí dá para ver uma diferença morfológica e por isso esses folículos são classificados como primários. Né? Eles não são primordiais porque eles evoluíram. Vejam que tem muito mais células foliculares rodeando o ovócito. O próprio ovócito evoluiu, ele apresenta aqui um núcleo bem mais evidente, né, com seus cromossomos mais organizados aqui. Então, aqui, claramente, dá para ver uma evolução desse folículo. Então, esse folículo aqui, ó, ele vai crescer e vai chegar nesse estágio aqui, certo? Como é que ele cresce? Ele cresce por a demanda de nutrientes, então os vasos sanguíneos vão chegar aqui trazendo hormônios para estimular esse crescimento, trazendo nutrientes para estimular esse crescimento. Então, se você não tem hormônios e não tem nutrientes adequados chegando aqui, esses folículos não crescem, não passam desse estágio aqui para esse estágio aqui. A idade do animal também tem relação com isso, né? Então, nos fetos, é possível, se eu fizer uma histologia de um ovário de um feto, eu já vou conseguir ver grande quantidade do ovário com esse tipo de folículo aqui. Eu não vou observar
dependendo do estágio, esse estágio folicular aqui. Eu só encontro estágios primordiais, ou seja, a idade também influencia no desenvolvimento desses folículos, né? Agora, numa fêmea pós-puberdade, eu já consigo encontrar todos os estágios foliculares. Então, aqui a gente está vendo o segundo estágio, que ainda é o folículo pré-antral, que é o folículo secundário. Vejam que o folículo secundário, aquelas células cuboides, elas já se multiplicaram também, continuaram sua multiplicação, e você vai ver várias camadas. Então, no folículo primário, a gente vê uma única camada de células foliculares rodeando o ovócito. Aqui você já vai ver 3, 4 camadas de célula. E no final do estágio do folículo secundário, você começa a ver as cavidades aqui, Então, tem uma cavidade aqui, outra cavidade aqui, que é chamada de cavidade antral, né? Antro. Só que aqui é o final da cavidade, é o período de transição entre o folículo secundário e o folículo terciário, onde essa cavidade antral ela é bem mais evidente. Então, está aqui um folículo que a gente chama de folículo pré-antral, porque o antro começa a aparecer aqui, mas ele não está completamente evidente. Então, aqui tem o antro folicular, que quer dizer cavidade do folículo. Olha o ovócito aqui, como ele já está bem mais organizado, né? Então, o ovócito aqui, ele já tem uma organização, você já vê uma membrana vermelhinha aqui, corada em vermelho, estão vendo? Essa membrana é essa aqui, que é chamada de zona pelúcida. Na verdade, é uma organização de glicoproteínas que estão presentes aqui, que vão formar o que a gente chama de zona pelúcida. Esse nome vai ser muito importante para vocês ao longo da disciplina. A zona pelúcida ela se mantém após a ovulação, né, e até depois que o espermatozoide penetra. Então, o espermatozoide vai ter que penetrar, passar por essa zona pelúcida, né, para que ele chegue dentro dessa célula que é o ovócito. A partir daí, o núcleo do espermatozoide vai se unir ao núcleo do ovócito, como eu falei lá na primeira aula, para unir novamente e restabelecer a condição diploide. Então, esse folículo aqui, ovariano, ele já tem, secundário, ele já tem uma organização bem mais evoluída do que o folículo primário. Dá para ver claramente essa evolução, né? Então, significa dizer que o folículo primordial cresce ao estágio de folículo primário, e depois o folículo primário passa a um estágio secundário, que é chamado de folículo secundário, por isso que tem essa denominação, né? Então, vejam que essas classificações são baseadas na morfologia, e elas têm uma relação com o processo fisiológico. Aqui, por exemplo, como ele já tem várias camadas de células foliculares, essas células foliculares elas começam a sintetizar estrógeno, né? Então, a função dessas células aqui é fabricar hormônios também, como o estrógeno, e lá na frente a progesterona, certo? Então, nessa fase aqui, a fêmea já começa a sintetizar estrógeno. O estrógeno vai cair na corrente sanguínea e vai se espalhar por toda a estrutura do organismo da fêmea, né? E vai dar, muitas vezes, as características sexuais femininas, no caso, quando a fêmea está próximo da ovulação, né? Inclusive a libido. A gente vai falar disso lá na frente. Então, aqui, a terceira fase, né, dos folículos, e a quarta fase dos folículos, que é o folículo pré-ovulatório. Então, vejam aqui, quanto evoluiu, quanto aumentou o tamanho desse folículo. Aqui você tem uma cavidade bem evidente, com várias camadas de folículos, né? Então, aqui a gente tem essa camada aqui que a gente chama de células da granulosa do folículo ovariano, e entre as células da granulosa a gente tem uma membranazinha aqui, que a gente vai chamar de membrana basal, né? O ovócito aqui, com a zona pelúcida, aqui dentro, o núcleo do ovócito, e aqui, eu estou vendo nesse folículo aqui, só essa parte aqui, é como se eu tivesse retirado essa parte aqui e estou ampliando. Aí a gente vê o ovócito, vejam que é bem evidente essa diferença, né? Olha o ovócito aqui, Então, o ovócito aqui com a zona pelúcida, essa estruturazinha membrana aqui, na verdade, né? Que é glicoproteína, formada por glicoproteína,
que é a zona pelúcida, bem clarinha aqui, o citoplasma do ovócito e aqui o núcleo do ovócito. Rodeando essas células aqui, a gente tem as células foliculares, com aquele aspecto cúbico, que se multiplicaram intensivamente e mais na frente formaram essa grande cavidade. Essa grande cavidade é preenchida por líquido cujo principal líquido é a água, né? Dentro, misturado na água, você tem íons, tem microelementos, né, que estão diluídos, sódio, potássio, magnésio, flúor, cloro, tudo isso está aqui ionizado junto com a água, além dos hormônios ovarianos. Né? Então, os hormônios são produzidos aqui, parte dele cai nesse líquido, parte vai para os vasos sanguíneos que chegam até essa camada aqui, que é chamada camada da teca, né? Teca ovariana. Então, você tem duas camadas da teca. A teca interna, que fica mais próximo dessa membrana basal, e a teca externa, que fica mais fora, mais longe dessa camada basal. Então, esse folículo aqui é o folículo que a gente chama de folículo pré-ovulatório. Então, ele tem grande capacidade de secretar estrógeno, né? 80% dele é capacidade de secretar estrógeno e formação da cavidade antral. Então, o folículo está próximo da ovulação. Então, quando essas células foliculares começam a acumular aqui, nessa regiãozinha, formando um pedúnculo, elas são chamadas de células do cúmulos, né? Cúmulos de acúmulo, porque ela se acumula nessa região aqui. Oóforos, porque ela se acumula na região onde você tem o ovócito, ou oócito, né? Então, é um termo em latim que chama-se cúmulos oóforos, né? Esse cúmulos oóforos, traduzindo em português mais básico, né? São as células que se acumulam para sustentar o ovócito, que é essa estrutura aqui. Então, quando essa parede do folículo aqui, ela se rompe, toda essa estrutura aqui, ó, parte dessas células são eliminadas junto com o folículo e captadas pela tuba uterina. Então, essa fase de desenvolvimento do folículo ovariano, ela tem relação direta com a fase de desenvolvimento folicular.